Olá, meninas, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitos, né, da saúde ginecológica. E o primeiro deles que a gente vai falar é sobre perder a urina, ao tossir, espirrar ou aquela vontade de ir ao banheiro. É normal? Imagina, claro que não, não é normal. Isso provavelmente você tem algum grau de incontinência urinária. Agora, o tratamento vai depender do grau de incontinência e do tipo dela. Então, você deve procurar o seu ginecologista para que ele possa especificar o tipo de incontinência que você tem. É uma urgência? É uma incontinência de esforço? Né? E que tipo de tratamento? Porque baseado no tipo de incontinência, tem um tratamento específico. É cirúrgico? É fisioterapia? É reeducação vesical? Então, procure seu ginecologista caso os sintomas vocês estejam com eles. Tudo bem? O mito que a gente vai falar é: e aí, quando eu entro na menopausa, a minha libido desaparece? Não totalmente, porque a gente tem dois órgãos que são responsáveis pela produção de testosterona no organismo feminino, que é a adrenal e o ovário. Logicamente que quando você entra na menopausa, aquela proporção de testosterona que ela é produzida pelos ovários diminui, né? E a proporção de testosterona que é produzida pela adrenal se mantém. Então, como você tem uma produção ainda pela adrenal, você pode ter a sua libido preservada, mesmo na pós-menopausa. Logicamente que você vai ter níveis menores de testosterona, que vai impactar, logicamente, numa redução do libido. Isso varia de paciente para paciente. Então, existe, né, o desejo sexual hipoativo, diminuição do desejo em relação às pacientes que entram na menopausa, que tem indicação de repor testosterona. Lembrar que a gente não tem no mercado testosterona produzida ou disponível para a mulher. Tudo que a gente usa, a gente fala que é o uso off-label. A gente adequa a doses para produção de testosterona, ou dose manipulada, ou dose que é feita para homem com dose bastante reduzida, para que a mulher possa fazer reposição de teste. Mas durante a menopausa, sua libido ainda não é para ir para o chão, porque você teria uma produção de testosterona produzida pela glândula adrenal. Essa é bem legal, esse mito em relação à saúde ginecológica, né? A menstruação, ela representa a eliminação das toxinas, né, do corpo da mulher? Não, logicamente que não. Isso é um problema que eu tenho, inclusive com algumas adolescentes que têm dor pélvica crônica, né? Aquelas pacientes que algumas vezes você tem que bloquear o ciclo menstrual e a mãe não deixa de jeito nenhum porque ela fala que a filha dela tem que menstruar para que elimine as toxinas do organismo. E a menstruação nada mais é de que uma descamação de uma parte interna do útero que a gente chama endométrio. O útero, ele se programa para receber um embrião. E o endométrio, quando esse embrião não é implantado nele, ele descama para que ocorra um novo ciclo menstrual. Então, assim, não é a eliminação de nenhuma toxina, é apenas uma descamação da parte interna. E quando por algumas vezes você tem que induzir a amenorreia, que é o termo que a gente usa para que a paciente não menstrue, aquela parte interna do útero não é proliferada para que ela descame. Então isso é um mito, não elimina toxina nenhuma, e algumas vezes é necessário que você deixe a paciente sem menstruar para tratar algumas mazelas, como uma dismenorreia, que é uma dor na menstruação, transtornos pré-menstruais, tá bom? Esse é um mito. Vamos continuar com o mito aqui da saúde ginecológica, e esse mito é do dia a dia, né? DIU, posso colocar em adolescente? Bom, se tem vida sexual ativa, não só pode, como deve. Maranhão é um dos estados recorde em gravidez na adolescência. Então, que a gente tem que tirar esse mito, né? Proteger contra a gravidez, isso tira crianças da escola, aumenta a evasão escolar, a pobreza, né? Então, você pode inserir o DIU na paciente que tem vida sexual ativa, mesmo na adolescência. É um excelente método, a gente chama de LARCs, que são contraceptivos de longa duração. A gente tem métodos variando de 5 até 10 anos, dá tempo para essa criança terminar o ensino médio, entrar na faculdade e programar uma gravidez futura. Lembrar que DIU só evita a gravidez, não evita infecção sexualmente transmissível, HIV, hepatite B, AIDS, tá bom? Tudo bem? DIU pode na adolescência, desde que tenha vida sexual ativa, não há nenhuma contraindicação. E aí, fluido vaginal, que a gente não gosta de chamar muito de corrimento, que é um termo ainda que a gente prefere colocar em desuso. O fluido vaginal atípico, todo ele é ruim? Não, de maneira nenhuma.
né, você deve avaliar através, tem até um videozinho nosso explicando como é que a gente investiga corretamente esse fluido vaginal atípico. O seu ginecologista deve fazer a aferição do pH, fazer o IF teste, que é um teste das aminas, olhar no microscópio a característica, o aspecto, a cor, né? E a partir daí determinar se esse fluido vaginal é patológico ou não. Que tem pacientes que durante o período de ovulação liberam uma secreção fluida, incolor, sem cheiro, só que uma quantidade um pouco maior de que determinados pacientes, e ela quer algumas vezes tratar aquele fluido que não tem nenhuma patologia em si, e alguns colegas inadvertidamente acabam tratando algo que não era preciso tratar e essa paciente acaba desenvolvendo uma infecção vaginal porque aquele tratamento promoveu um desequilíbrio da flora. Então, nem todo fluido vaginal é ruim.